Estamos aqui com mais uma edição do Saber em Movimento, hoje gravado no Real Gabinete Português de Leitura, situado no centro do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e tem como convidados a professora Gilda Santos, doutora em Letras pela UFRJ, professora aposentada da UFRJ e pesquisadora daqui do Real Gabinete, e o professor Eduardo Cruz, doutor em Letras pela UF e professor da UERJ. Esses são os convidados do Saber em Movimento de hoje. Eu vou começar perguntando aos professores sobre... Estamos aqui no Real Gabinete, um sítio, uma preciosidade arquitetônica no centro do Rio de Janeiro e que também representa essa influência portuguesa na sociedade brasileira, mais especificamente na cidade do Rio. Eu vou pedir para vocês falarem um pouco sobre a influência portuguesa. Podemos começar até pela cidade do Rio de Janeiro, enfim. Bom, o Real Gabinete, fundado em 1837, ou seja, 15 anos depois da independência do Brasil, que é absolutamente fantástico, porque se trata de um período evidentemente lusófobo, né? Foi fundado por um grupo de portugueses, né, preocupados com a educação, sobretudo dos caixeiros, né, aqueles empregados do comércio e tal. E, portanto, a fundação dessa instituição, de saída, já apresenta um traço luso-brasileiro. Fundado por portugueses no Rio de Janeiro, aberto à população, não só, embora o público-alvo fosse um público, digamos, de imigrantes, mas desde sempre foi aberta a todos. Ora, nesses 180 anos, o gabinete, que representa nada mais nada menos do que o maior acervo de obras portuguesas fora de Portugal, é a maior biblioteca, sobretudo de obras portuguesas, né? Portanto, de saída já é um elo. E depois, 50 anos depois de fundado, né, quando se deu o lançamento da pedra fundamental deste edifício, exatamente no dia 10 de junho de 1880, pelas mãos, a pedra fundamental foi lançada por Dom Pedro II. Então vejam, de saída aí também um gesto, não é, de luso-brasilidade. O imperador do Brasil vem aqui numa cerimônia fundar, né, este espaço neomanuelino. A fachada também já é alguma coisa de luso-brasileira. É uma fachada que lembra a arquitetura da Torre de Belém, dos Jerônimos, né? Portanto, dois monumentos icônicos de Portugal, plantados no centro, né? No centro trepidante do Rio de Janeiro, como tem sido ao longo do tempo a Praça Tiradentes, né? Então, de saída, a própria instituição já propicia esse diálogo. E, a par disso, né, várias atividades foram realizadas aqui ao longo desses 180 anos, também servindo como um abraço ou como um cumprimento, não é, entre os dois povos. Todos os presidentes do Brasil estiveram aqui, até o Lula, todos os presidentes de Portugal estiveram aqui, mais recentemente, primeiro-ministro, ministro da Cultura, enfim. Portanto, há também uma espécie assim, de adesão até da alta cúpula, né, dos dois países em relação ao gabinete. E, a par disso, intelectuais de várias épocas, né? Nós lembramos particularmente Machado de Assis. Parte do seu autodidatismo se deve à frequência que ele desde cedo teve no Real Gabinete. João do Rio, um admirador grande do gabinete, que ao falecer, não é, sua mãe doou parte da sua biblioteca ao gabinete. E vários visitantes ilustres, né? Seria impossível nomear todos. Portanto, este espaço é um espaço de luso-brasilidade desde a raiz. Essa questão do luso brasileiro, desculpa interromper até quando a senhora estava falando, Pedro II, o ato de brasilidade, mas um Pedro II que é filho de um português também. Exato. Então, o quanto que também ser brasileiro não é ser também ser essa ascendência lusa. O Pedro II valorizava muito Portugal, os portugueses e a literatura portuguesa. Vamos lembrar que ele era fã de alguns escritores portugueses do período, como Alexandre Herculano, Almeida Garrett, ofereceu condecorações aos dois, se correspondia com esses escritores, com Antônio Feliciano de Castilho também, era fã do Camilo Castelo Branco, que é o grande romancista português do século XIX. Então, ele é um grande admirador da cultura portuguesa.
Então, acho que ele veio com prazer aqui colocar a pedra fundamental na construção do Real Gabinete, que ainda não era real, era apenas Gabinete Português de Leitura. O Real vem em 1906, quando Dom Carlos, né, rei de Portugal, outorga esse título aqui ao gabinete. E estava prevista a sua vinda ao Brasil, mas em 1908 aconteceu o regicídio. Todo mundo sabe que entre a concessão de um título e a outorga, né, sempre há um lapso aí respeitável de tempo, né? E, portanto, ele faleceu, mas é claro que o título foi mantido, né? Então podemos ostentar aqui na fachada, né? O título é o único gabinete real, né, de todos os gabinetes que existem no Brasil, né? Vocês sabem que existem outros, mas este é o único real e merece o título por todos os motivos, né? E até essa questão do depósito legal, depósito legal não só português, mas também de Macau até o final da década de 90. Exatamente. Isso permite, né, uma renovação constante, uma atualização, melhor dizendo, né, uma atualização constante do acervo, né? E é por isso que nós temos efetivamente funcionando aqui, já desde 2001, de maneira sistemática, né, um polo de pesquisas, para tentar exatamente pôr no mapa, né, dar a conhecer, né, esse nosso acervo. Nós já realizamos vários projetos, várias atividades, né, e tudo. O Eduardo, até particularmente, esteve aí à frente de um grande projeto em que valorizamos os periódicos do gabinete, né, onde temos coleções extraordinárias. Até pediu para falar desse projeto. Que o acervo do Real Gabinete, imagina uma biblioteca apenas com livros, mas o Real Gabinete tem um pouco de tudo. Nós temos, claro, muitos livros, mas tem vários periódicos, principalmente do século XIX, portugueses, brasileiros, mas também alguns franceses, ingleses, espanhóis, mas a força realmente é a grande quantidade de periódicos portugueses e brasileiros do século XIX. Nós também temos manuscritos, tem pinturas, tem obras em prata, numismática, então é um acervo vasto, não é apenas uma biblioteca. E para valorizar o lado desse acervo de periódicos, nós concorremos uma vez num edital da Petrobras Cultural, com o projeto Real Revistas, justamente para dar visibilidade para esse grande conjunto de revistas e jornais, principalmente os oitocentistas que nós temos aqui. E ao longo desse projeto nós digitalizamos uma série, quantas 35 mil páginas de periódicos. Então são várias coleções de periódicos brasileiros e portugueses do século XIX que estão disponíveis online para pesquisa, ou se for no site do Real Gabinete, também tem um link para lá, é fácil encontrar. É curioso, nós estávamos há pouco tempo em Belém, nós estamos falando de relações luso-brasileiras, comemorando os 150 anos do Grêmio Literário Português, lá em Belém, e lá eu assisti a uma comunicação de uma professora do interior do Pará, que pesquisava periódicos portugueses do século XIX, e ela usava como fonte os periódicos digitalizados pelo Real Revista daqui. Então foi uma surpresa, realmente funcionou o ponto principal do projeto, que era abrir esse acervo para o mundo inteiro. Mas além dessa digitalização, nós fizemos ao longo do projeto exposições para o grande público, várias pesquisas, né? Cada pesquisador do projeto tinha sua pesquisa individual com algum tema voltado para os periódicos do século XIX, algumas publicações de divulgação, também um livro, visitas guiadas, o filme institucional também contando a história do gabinete e todo esse projeto. A Mel Maia, que ficou uma gracinha. Certo, eu vou ter que... O tempo passou voando, já fechamos aqui o primeiro bloco. Vamos dar uma pausa para o nosso intervalo e já voltamos. Olá! O programa de hoje foi gravado no Real Gabinete Português de Leitura, que é uma biblioteca aberta ao público de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Esperamos a sua presença. Voltamos ao segundo bloco do Saber em Movimento e continuando a nossa conversa sobre essas relações luso-brasileiras, também um pouco além do real, o que a gente pode ver nessa cultura carioca e até mesmo brasileira, dessa influência portuguesa? Eu acho que o Rio de Janeiro, pelo menos essa parte histórica do Rio de Janeiro, tem uma cara de cidade portuguesa. Então, andando por esses sobrados do Saara, você identifica um tipo de arquitetura, um tipo de urbanismo que é próprio de cidades fundadas por portugueses. Você pode andar em pedaços de Belém, ou pedaços mesmo de Curitiba, ou de Salvador, você vai identificar o mesmo modelo de cidade. E, às vezes, você acha, assim, andando por Lisboa, isso aqui me lembra o Rio de Janeiro. Isso aqui, o Porto também. Então, há um modelo de cidade portuguesa que a gente
não se dá conta quando está apenas no Rio de Janeiro. Mas você vai para outras cidades que tenham sido colonizadas ou que foram fundadas por portugueses, você percebe isso. E, desculpa, é porque além do gabinete, há uma série de instituições portuguesas também. Outras que já deixaram de existir, como o Grêmio Literário Português, o Retiro Literário Português, mas algumas que também fundadas no século XIX ou início do século XX, que persistem até hoje, como o Liceu Literário Português, também aqui no centro da cidade, o Vasco da Gama, o Clube de Regatas. Ao longo do século XX são criadas o ginástica português. Da Ilha do Governador também, né? Dos times na cidade do Rio e da colônia portuguesa. Porque o ginástica português, além da parte de ginásio, que era o esportivo, surgiu ali no 19 como uma novidade, também tinha um teatro. Importante, ainda é um teatro, mas foi fundado também como um teatro que trazia vários autores portugueses para cá ao longo do século XIX e início do século XX. E, ao longo do século XX, os imigrantes fundaram várias casas típicas, casas regionais. A Casa do Minho, dos Poveiros, do Porto, Vila da Feira, dos Limões, uma série delas. Sem dúvida que a efervescência é grande. Mas além do urbanismo, quer dizer, do urbanismo no sentido mais estrito das casas e tal, mas a própria estrutura da cidade. Você veja, os montes da cidade foram ocupados ou por conventos, mosteiros, né, ou por fortes, né, quer dizer, isso é típico da construção portuguesa. Até porque a Baía de Guanabara representava um grande perigo, né? Lá estavam, né, os holandeses e franceses, né, enfim, de olho aqui nessa costa esplendorosa que devia ser do Rio de Janeiro, né? Então, é mesmo uma estrutura. Quer dizer, embora Belém diga que é a cidade mais portuguesa do Brasil, eu continuo achando que ainda é o Rio de Janeiro mesmo. E até na própria fala do carioca tem... Dizem os lisboetas que o nosso che é tão criticado pelos demais habitantes dos outros estados, não é? Dizem que é muito parecido com o chiado lisboeta. Não sei, isso é para os linguistas, né? Os linguistas que façam a averiguação. Né? Nós temos muitas relações com Portugal porque a gente teve uma quantidade grande de imigrantes portugueses vindo para cá. O Rio de Janeiro é o principal ponto de chegada de imigrantes portugueses, desde o final do século XIX e atravessando quase todo o século XX. Né? Em momentos do XX, pelo menos, chegou a ser a cidade com mais portugueses fora de Portugal. Apesar de você valorizar muito a imigração italiana e japonesa no Brasil, eles não chegam a 10% da quantidade de imigrantes que foram recebidos pelo Brasil, porque os outros são quase todos portugueses. Os portugueses eram 74% dos imigrantes que o Rio de Janeiro recebia. E o Rio de Janeiro é o que mais recebia imigrantes. Então é muita gente. E cabe assinalar que ao lado dos imigrantes que representavam mão de obra, principalmente para comércio e tal, também houve aqui e ali momentos de imigração de intelectuais. Então, por exemplo, como é mesmo o nome do irmão da Carolina, a mulher do Machado de Assis? O Faustino Xavier de Novaes. Faustino Xavier de Novaes fazia parte de um grupo de poetas portugueses, final do século XIX, que não tendo sucesso em Portugal, vieram para cá e formaram um grupo de poetas e tal, que aderiram, né, aos salões e conviveram com os intelectuais brasileiros. Então esse é um momento. Outro momento também, na Revolução dos Cravos, né, outra história, mas enfim, em 1974 também houve um grupo de imigrantes, né, que claro, estavam fugindo por questões políticas muito precisas, né, eram aqueles, enfim, que se sentiam ameaçados de algum modo pela Revolução dos Cravos, né. Mas também, né, trouxeram, foi uma nova leva de portugueses de altíssimo nível intelectual e tudo, né? O próprio e que também, Marcelo... inclusive o Marcelo Caetano, cuja biblioteca agora já foi incorporada ao Real Gabinete, ao acervo do Real Gabinete. Temos já está completamente disposta aqui no anexo, né, graças a o processo durou bastante tempo na Justiça, mas um juiz agora recentemente deferiu e já estão lá os 30 e tantos mil volumes, já estão aqui no gabinete, já foram incorporados. Mostrando essa relação entre português e o Rio de Janeiro, há 2 anos, ou na verdade no ano passado, nós fizemos aqui no Real Gabinete um colóquio sobre os 450 anos de português no Rio de Janeiro, se juntando as comemorações dos 450 anos da cidade. Então, nesse colóquio, nós discutimos de tudo um pouco. A imigração, as instituições portuguesas criadas aqui, os intelectuais que vieram para cá, relações literárias entre a literatura brasileira e portuguesa, musicais. Teatrais, né?
Inclusive vai sair um livro com os principais trabalhos, esse coloca agora, no mês que vem. 450 anos de portugueses no Rio de Janeiro. É como nós estamos gravando, né? É o quê? Vai ser em dezembro? Vai ser em dezembro, de já tá 17. Dezembro de 17. Provavelmente quando for ao ar já vai já ter sido lançado. Publicado, já vão poder comprar. Certo, então eu vou dar uma pausa nesse bloco aqui e vamos retomar no próximo, falar um pouco também sobre a produção desses intelectuais portugueses aqui no Brasil, em especial aqui no Rio. Enfim, isso é o assunto do próximo bloco. Olá! O programa de hoje foi gravado no Real Gabinete Português de Leitura, que é uma biblioteca aberta ao público de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Esperamos a sua presença. Indo para o nosso terceiro e último bloco do Saber em Movimento, no bloco anterior estávamos conversando sobre a presença de artistas, intelectuais, enfim, portugueses aqui no Rio e o registro que eles deixaram, principalmente, claro, Rio dos 19, 20, vamos tomar como marco posterior a 1822, que você tem a Constituição do Estado Nacional Brasileiro. O que vocês, assim, nas pesquisas que vocês realizaram, encontraram da presença, por exemplo, desses poetas portugueses que não aconteceram lá e aconteceram no Brasil, um pouco da característica da obra deles? Eduardo é mais especialista no oitocentismo. Ao longo do século XIX, uma série de intelectuais, literatos portugueses vieram para o Brasil para tentar ganhar vida, não apenas com literatura, mas com as atividades todas que eles desempenhavam, principalmente na imprensa. Então, Faustino Xavier de Novaes, que é o irmão da esposa do Machado de Assis, o José Feliciano de Castilho, que era poeta e tradutor de latim, mas também era irmão de um poeta português, o Antônio Feliciano de Castilho, o irmão do Ramalho Ortigão, que veio a ser depois um dos presidentes do Gabinete Português de Leitura. Então, uma série de poetas, esses são os nomes mais significativos, mas há outros poetas menores, literatos menores, que vieram para cá, como Emílio Zaluar também, e aqui eles fundam jornais, eles têm uma vida intelectual forte no Rio de Janeiro, se integrando aos literatos brasileiros. O próprio Machado de Assis, apesar de ser o grande nome da literatura brasileira, a formação dele é com esses literatos portugueses que vieram para cá, no Gabinete Português de Leitura. Então ele lia os portugueses, ele tinha contato com esses poetas, vamos dizer, menores portugueses que viviam no Rio de Janeiro, participava de associações com eles, como o Grêmio Literário Português, a Arcádia Fluminense, que foi fundada pelo José Feliciano de Castilho, ele estava lá junto na fundação. O Luiz Guimarães Júnior, que é um poeta que a gente diz que é entre o romântico e o parnasiano, mas que também tinha um vínculo muito grande com os portugueses, tanto que ele resolve, após a aposentadoria, ficar vivendo em Portugal. Ele vai se casar, ele é filho de português e casado com uma portuguesa, e ele percebe que a vida dele está muito mais próxima de literatos portugueses do que dos brasileiros, apesar de ser um nome da nossa literatura. Então, há muita influência ao longo do 19 e no início do 20 também, se pensava no João do Rio, todo o contato que ele tinha com intelectuais portugueses, com literatos portugueses. Não é à toa que a mãe dele depois doou a biblioteca dele para cá. Ele é um nome ligado à cultura portuguesa. Então, essa ideia de que nós temos, ou que é divulgada muito, principalmente no ensino médio, de que a literatura brasileira fica independente a partir do romantismo, quando você vai de fato olhar as relações entre esses literatos do século XIX, não é bem assim. Os grandes escritores portugueses faziam sucesso aqui no Brasil, os brasileiros tinham contato com os escritores portugueses. Vamos pensar que o Eça de Queiroz também escrevia para cá e vendia muito mais aqui, porque tem um público maior. Outros autores do período portugueses mandavam cartas para cá, assinantes de colunas em jornais. Então, havia um contato muito grande entre o campo literário brasileiro e o campo literário português. Eu queria sublinhar, né, que nesse momento, assim, nesse recorte que o Eduardo fez, efetivamente o gabinete aparece como um grande espaço de sociabilidade, um ponto de encontro. Esse salão onde nós estamos, por exemplo, que hoje é o nosso auditório, onde funcionam sobretudo as sessões dos nossos congressos, dos nossos seminários, mas no início era um espaço de sociabilidade. Por exemplo, aqui houve exposições de quadros do Malhoa, aqui houve as banquetas que estão aí nas laterais atestam um vão livre para as pessoas se encontrarem, para as pessoas conversarem, não é? Portanto, esse espaço de sociabilidade é muito marcado. Sobre essa relação entre intelectuais portugueses
portugueses e brasileiros, depois desse período focalizado pelo Eduardo, eu acho que cabe assinalar um outro momento também muito importante. Nos anos 30, 40, o famoso neorrealismo português, né, que bebeu declaradamente todos os autores do neorrealismo português, Redol, Namora, enfim, todos eles dizem que eram leitores vorazes do romance regionalista brasileiro. Zé Lins do Rego, enfim, Zé Lins do Rego é um dos nomes, né? Graciliano Ramos, Jorge Amado, enfim, eram os nomes assim que circulavam em Portugal. Claro que num tempo de violenta censura, né, portanto os brasileiros eram a forma que os portugueses tinham de ler aquilo que não podiam ler nos seus autores. Né? Mas, enfim, aos pouquinhos, né, o neorrealismo português se firmou e com declarada influência. Né? A palavra não é muito boa, mas, enfim, é até usada por eles mesmos. Né? Se dizem leitores vorazes dos autores brasileiros. Né? Então, esse é um outro momento também a ponderar, né? Bem importante. E como foi, né, um pouco dessa influência também portuguesa na literatura brasileira? O que autores brasileiros vão beber, por exemplo, do Eça de Queiroz, de movimentos? Eu acho que talvez o grande nome, eu destacaria dois grandes nomes. O Eça de Queiroz, quer dizer, é claro que Machado era um leitor do Eça de Queiroz. Aqui no Brasil houve até clube Eça de Queiroz, acho que ainda existe um até aqui no Rio, né? Portanto, de leitores, né? De leitores ávidos de Eça de Queiroz. Portanto, o próprio Antônio Cândido dizia que lá o seu grupo de intelectuais até se deram nomes, né? Alteraram os nomes com personagens, para nomes de personagens de Eça de Queiroz. Eles eram leitores mesmo. Bom, agora, o que me parece é que assim, uma presença, por exemplo, do nome de Camões, que é inegável. Né? Camões está presente em todos os autores da literatura brasileira. Eu acho que eu não exagero dizendo isso. Né? Por exemplo, Manuel Bandeira é um leitor de Camões declarado, né? Cecília Meirelles, enfim. Há vários autores brasileiros, né? Então Camões eu acho que é um nome incontornável. Isso até, se nós pensarmos nos autores africanos, né, eu ouvi pessoalmente o Craveirinha, que foi o prêmio Camões, dizer: eu sou descendente de Camões. Portanto, um autor africano, os africanos assumem isso também. Então, Camões eu acho que é um nome incontornável e acho que qualquer autor de língua portuguesa, né, tem de ser leitor de Camões, né, o fundador, né, é o nome fundador. E depois, me parece que mais recentemente, dando-se um salto grande, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um outro nome incontornável, né? Quer dizer, Fernando Pessoa colocou, digamos, de maneira explícita, né, a distinção entre autor e personagem, não é? Nessa sua fragmentação heteronímica e tudo. E isso é alguma coisa que a literatura, né, desde Fernando Pessoa para cá, vem acentuando continuamente, não é? No caso do Fernando Pessoa, ele não é apenas lido por poetas ou por literatos. Ele já é leitura comum do dia a dia. Às vezes propagandas na TV citando versos do Álvaro de Campos, e alguém reconhece como Fernando Pessoa. Há uma série de textos falsamente atribuídos ao Fernando Pessoa circulando no Facebook, escritos por brasileiros ou traduzidos por brasileiros. Então, o Fernando Pessoa virou um autor nacional, como se fosse um grande poeta da língua portuguesa, não é apenas um poeta português. Então, acho que isso é importante destacar também. Assim como Saramago, quando ganhou o prêmio Camões, não é? Ficou sendo, o prêmio Nobel, ficou sendo, não é, o autor de língua portuguesa, não é? Então, ficou sendo também nosso. É verdade. Bem, eu agradeço a presença dos professores aqui, agradeço também vocês que estão assistindo ao Saber em Movimento. Enfim, encerramos aqui mais uma edição do programa. Tchau, tchau, um abraço.